Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam todos e todas muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula especialíssima hoje para entendermos sobre os vinhos da Nova Zelândia, mais especificamente sobre as regiões produtoras da Nova Zelândia. Porque sabemos que é um país produtor importante de vinhos e que dá referência, desponta como pioneiro, país pioneiro, em muitos conceitos, em muitas ideias de perfis de vinhos, de estilos, de direcionamento e principalmente de identidade. O que falta muitas vezes em alguns países ou em algumas regiões pelo mundo, e aqui eu não estou julgando, nem dizendo que isso é errado, nem que isso é melhor ou pior, só dizendo que a Nova Zelândia consegue ter isso claro, a sua identidade, o que ela faz, o que ela defende. Tanto que, só para vocês entenderem, 96% dos produtores de vinhos da Nova Zelândia são certificados sustentável, ou seja, com certificação. E já mais de 10 dos produtores da Nova Zelândia têm certificação de produção orgânica. Isso é muita coisa. E a Nova Zelândia foi um dos países a defender sustentabilidade, porque eles são duas ilhas. Essas duas ilhas, são duas grandes ilhas, tem algumas ilhas menores também, mas essas duas ilhas, elas são limitadas, tem escassez de alguns recursos. Então, eles entendem que eles precisam ter uma produção sustentável para que eles consigam se manter durante muitos e muitos e muitos anos. E se a gente der uma olhadinha, e até a gente pode pegar um mapa aqui e dar uma olhada que a Nova Zelândia vai estar lá do outro lado do mundo. Esses dois pontinhos vermelhinhos aqui são as duas grandes ilhas da Nova Zelândia. A Ilha Norte e a Ilha Sul. Ó, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu botar aqui, aqui, ó, aqui é a Nova Zelândia. Se a gente pegar aqui a Austrália é um grande continente. A Nova Zelândia é uma pequena área produtora. Então, lá no cantinho do mundo, literalmente. O mundo é redondo, a gente sabe, né? Então, sim, estar no cantinho do mundo é simplesmente uma forma de expressar a Nova Zelândia numa parte do mundo. Eu estava numa aula com eles na New Zealand Wines, até eu chamo de Wines of New Zealand, mas não, o correto é New Zealand Wines, que é a instituição que organiza a divulgação dos vinhos da Nova Zelândia para o mundo. E eles, eles falaram, poxa vida, né? A gente às vezes olha, o mundo olha a gente como se fosse dois pontinhos lá no cantinho do planeta. E na verdade a gente está aqui, né? Não precisa necessariamente pensar que nós estamos lá afastadinhos, porque é só uma forma de o mundo, ou um planisfério, né? Um mundo de uma forma cartográfica. E é muito legal da gente pensar isso, porque a Nova Zelândia tem uma régua de qualidade hoje muito alta de vinhos. Muito, muito alta. E se nós usarmos isso como referências, e até já pegando aqui como ponto de partida, um produtor que é um dos meus favoritos da Nova Zelândia, que é o Craig Range, estive visitando ele agora, o ela, né, a vinícola, ou ele, o produtor, há alguns dias atrás, lá em Hawke's Bay, que é uma das regiões que nós vamos ver daqui a pouco, é um ótimo exemplo, porque vamos pensar que um produtor na Nova Zelândia é praticamente um pequeno fazendeiro. A Nova Zelândia ela é toda mais interiorana,
ela é toda mais pequenos produtores com as suas propriedades, mas produzindo em alta qualidade. Alguns produtores um pouco maiores, como é o caso da Craig Range, acabou comprando vinhedos em outras áreas e não os vinhos da sua região, da região aonde está a vinícola. Muitas compraram áreas em outras regiões e também daqui a pouco implementaram outras vinícolas lá na nova região para ter ou ter vinhos de lugares diferentes. A Craig Range é um grande exemplo. A Craig Range tem uma vantagem, tá, gente? A Craig Range chega no Brasil. Quem importa para o Brasil é a Decanter importadora e é um dos melhores produtores da Nova Zelândia. Fica a dica aqui para vocês, tá? Craig Range, produtor de altíssima qualidade. Mas aí a questão neozelandesa, que produz vinhos de alta qualidade, é uma produção relativamente pequena, porque é um país pequeno, e cobra caro os seus vinhos, porque os seus vinhos são bons. E isso é muito interessante, porque a média de qualidade dos vinhos é muito alta. A régua é alta. E não tem vinho barato. E no Brasil chega ainda mais caro. E esse é um grande desafio que a gente tem para os vinhos da Nova Zelândia aqui. Eu até trouxe aqui para vocês esse exemplo. Ó, essa aqui foi a visita lá na Craig Range. Foi uma visita bastante extensa, com muitos vinhos degustados. A gente degustou aqui, tem só alguns deles. A gente praticamente degustou todo o portfólio da Craig Range. E é impressionante a consistência dos produtos. A régua de qualidade dos produtos é muito alta. Assim, na Craig Range não tinha um vinho que dissesse assim, é mais ou menos. Não, vinhozinho é interessante. Não. Todos vinhos muito bons. Isso é um pouco do reflexo da produção neozelandesa hoje. Estou dizendo que só fazem vinhos bons. Não, mas a grande maioria dos vinhos da Nova Zelândia são vinhos de uma qualidade. Mas com uma produção limitada, uma produção com uma identidade muito grande e que estão cobrando cada vez mais caro, e faz sentido isso. Só que também, cada vez mais se exploram novas regiões. Se a gente falar das clássicas, né, Marlborough, Martinborough ou Hawke's Bay, que são três das principais, hoje em dia a gente já está falando de vinhos de Nelson, de Central Otago, falando de vinhos de Waiheke, que são importantes, mas um pouco menos destacadas. Mas para a gente falar um pouquinho das regiões, vamos lembrar também que a Nova Zelândia é um dos maiores produtores de vinhos do mundo. Então, só para a gente pegar como referência, a Nova Zelândia produz mais vinhos que o Brasil. Então, a Brasil inteira gira aí na faixa de 300 milhões de litros, isso incluindo vinho de mesa, incluindo espumantes, incluindo todos os vinhos feitos no Brasil. Só a Nova Zelândia, que é essa ilha, ou essas duas ilhas pequenas, produzem algo em torno aí de 380, 400 milhões de litros. É bastante coisa. E eles exportam algo em torno aí de 80% da sua produção. Mandam para o exterior. E o exterior, mesmo os países desenvolvidos, como é o caso de Estados Unidos, Reino Unido, pagam caros os vinhos da Nova Zelândia. Eles cobram bem. Mas são vinhos muito bem entendíveis. São vinhos muito diretos. São vinhos muito frutados. São vinhos com uma acidez alta. Tem um elo que liga os vinhos da Nova Zelândia, mesmo de regiões diferentes. Então, hoje o nosso papo é sobre regiões e até aqui eu trouxe essa foto, né, da Masterclass que a gente participou em Auckland, lá na sede da New Zealand Wines, e muito interessante essa identidade que a gente consegue perceber nos vinhos da Nova Zelândia, aqui, né, vivendo a Nova Zelândia, tomando vários vinhos, visitando vários produtores, fica perceptível essa identidade.
E na aula, nessa Masterclass, que foi muito, muito rica, eles falam isso, eles deixam isso claro. Nós temos uma essência. A gente defende sustentabilidade, mas a gente quer fazer bons vinhos. A gente quer fazer bons, muito diretos, muito francos. Mesmo os vinhos, quando são muito barricados, vinhos que têm muito o aroma secundário, né, da passagem da madeira, Chardonnay principalmente, eles fazem com bastante passagem por madeira, na sua maioria. São vinhos muito francos. Então tem muita nota secundária da madeira, o caramelo, o defumegado, mas também tem muita nota primária. Muito da fruta, um toquezinho floral, mas principalmente aquela fruta madura. Bom, já podemos antecipar que das muitas regiões da Nova Zelândia, algumas têm um destaque um pouquinho maior. Algumas estão ganhando um destaque cada vez maior. E mais do que isso, essas regiões neozelandesas, elas estão ficando cada vez mais segmentadas, estão ficando cada vez menores. Então, antes se falava dos vinhos de Auckland. Agora não se fala só mais dos vinhos de Auckland. Se fala dos vinhos de Matacana, se fala dos vinhos da Waiheke Island, se fala ou seja, está cada vez mais segmentado. E isso é bom. Uma vez que a Nova Zelândia, as suas regiões demarcadas, as suas indicações, podemos chamar de suas indicações geográficas, elas não têm regra de produção, mas elas têm uma referência de lugar. Então, por exemplo, Marlborough, que é uma região produtora, que é a mais importante, que é a que tem maior volume, ela não diz a regra da denominação Marlborough, ou a indicação geográfica Marlborough, não diz que o produtor tem que fazer com a uva tal, com o estilo de vinho tal, não. Diz que, olha, se a sua uva é de Marlborough, você pode botar no rótulo do seu vinho que o vinho é de Marlborough. Ou Central Otago, ou Hawke's Bay. Então, é muito legal, porque dá uma ideia de lugar. Ok, ainda trabalhamos as regiões como um todo, que é o que a gente está começando a ver agora. Mas se preparem para essa mudança da Nova Zelândia de ter vinhos cada vez de áreas menores e essas áreas sendo citadas como referência, como qualidade. Então, por exemplo, Hawke's Bay é uma região produtora relativamente grande, é a segunda em volume, mas percebam, olha que mesmo a gente fazendo a citação da região produtora maior, que é Hawke's Bay, estamos falando de menos de 5 mil hectares. Olha que interessante, né, esses dados da Nova Zelândia, né? Pegar essa referência é muito bacana. Então, para ver como ela é pequena, entre aspas, né? Mas ok, vamos avançar um pouquinho mais e não esquecer, pegar essa citação. Nova Zelândia é um país produtor importante. Nova Zelândia é um país que é exportadora de vinho, muito, como algo muito importante, porque a principal ponte econômica da Oceania como um todo, né, mas principalmente da Nova Zelândia, é a agricultura e a pecuária. A agricultura, pensa que manufaturar, transformar cacho de uva em vinho é um grande resultado, porque você tem perecível que é a uva e uma garrafa de vinho pode durar muitos e muitos e muitos anos, fora o valor agregado. Então, a Nova Zelândia viu isso e divulgou muito, promoveu muito e ajudou a desenvolver o seu setor vitivinícola. Então, ela é uma grande exportadora de vinho, a Nova Zelândia, mas com méritos. Não foi ao acaso. E esses méritos têm muito a ver com essas identidades e principalmente com essas regiões. Primeira identidade que a gente já
fala alguma coisa, é sustentabilidade. Tornar a produção com práticas que favoreçam um longo período de vivência, de permanência, de produção, ou seja, que perdure durante muito tempo. Então, essa é a ideia de sustentabilidade. Falei para vocês, né, que para entrar na Nova Zelândia, você passa por vários controles, desde a imigração, depois controle sanitário, depois são vários controles, no mínimo 3 controles você vai passar antes de entrar no país. Para, se tiver tudo certo, você ter autorização de entrar no país. E se tiver dúvida, vai passando por etapas diferentes, né? Outra, enfim. Exatamente que eles fazem esse controle para poder proteger e manter o país um pouco mais isento de algumas doenças, algumas pragas. Mas aqui um resuminho básico da Nova Zelândia para a gente entrar nas regiões. Uma população de algo em torno de 5 milhões de habitantes. Só uma informação para vocês, eu mostrei na foto anterior um vinhedo com as ovelhinhas, né? Enfim, só para vocês terem ideia, o cordeiro é o principal, vamos lá, o principal animal da pecuária. Só para vocês terem ideia, na Nova Zelândia hoje tem algo em torno de 5 ovelhas por habitante. Então, algo em torno de 25 milhões de ovelhas, cabeças de ovelhas se tem na Nova Zelândia. Você está andando na Nova Zelândia, você está vendo ovelha o tempo inteiro. Nos vinhedos, elas nos cercadinhos. É muito bonitinho, né? Porque eu acho as ovelhas um animal tão bonitinho. E é bonitinho, ovelhinhas ali pastando no meio dos vinhedos. Aí é muito legal. Né? Inclusive, algumas vinícolas usam elas para controle de algumas pragas, para comer alguns gramíneos que não são tão interessantes. É muito legal, tá? Muito, muito legal mesmo. É um país que exporta muito da sua produção, cobra caro pelos seus vinhos, tem um foco muito grande em sustentabilidade e cada vez mais com regiões destacadas, cada vez mais com regiões muito valorizadas. Eu começo a citar as regiões agora, e a gente vai fazer um passeio por elas, mas com um olhar macro num primeiro momento. Que a Nova Zelândia são 2 grandes ilhas, a chamada Ilha Norte e a chamada Ilha Sul. A Ilha Norte ela é um pouco menor, mas ela é um pouquinho mais quente, porque ela fica um pouco mais, digamos que, próxima da linha do Equador, ou seja, nós estamos no hemisfério sul e a Ilha Norte ela está indo mais para o norte, ou seja, indo em direção à linha do Equador. Então, a Ilha Norte ela é um pouquinho quente. E a Ilha Norte tem um pouco menos de cadeias montanhosas, principalmente na sua costa oeste, que é exatamente da onde vem a chuva e é exatamente da onde vem as nuvens. A gente tem a costa oeste, uma costa muito fria. Mas então, a gente está falando de uma grande ilha, Ilha Norte, muito mais quente, muito mais seca que a Ilha Sul. Nova Zelândia, só para a gente ter uma referência, tem algo em torno de 2.200, 2.300 sol por ano. É muito sol. Tá? Já a Ilha Sul ela é um pouquinho mais fresca. Ela é um pouco mais protegida por cadeias de montanha na sua costa oeste e vai ter um pouquinho mais de amplitude térmica, vai ter um perfil um pouquinho diferente nos seus vinhos. Tá, beleza. Vamos entrar nas regiões agora, mas antes, deixa eu ver aqui algumas perguntas de vocês. O que vocês estão trazendo? A Denise falando. Professor, tive a oportunidade de ir à Nova Zelândia e visitar uma vinícola. Foi uma experiência maravilhosa, o único Sauvignon Blanc que eu gosto. Pena que os vinhos chegam muito caros no Brasil. É verdade, chegam pouco e chegam caros. Tá? Chegam caros. Régua de qualidade, falei, uma média mais alta, mas chega muito caro.
Professor, eles usam o sistema de irrigação na Ilha Norte? Sim, como é o nível de exigência no controle do uso de água? Eles podem usar irrigação, sim. A água tem um controle bastante importante, mas vamos pensar o seguinte: boa parte da ilha ainda não tem vinhedos ou ainda não tem algum tipo de agricultura. Caso tenha necessidade, vão implementando. A quantidade de chuvas na Nova Zelândia é uma quantidade de chuva muito adequada. Nós estamos falando aí na faixa dos seus... Depende da região, tá? Mas aí na faixa dos seus 700, 800, chegando a 1.000 e poucos milímetros por ano. A chuva se concentra um pouquinho mais no inverno e no outono, ou no outono e no inverno. O solo tem uma boa drenagem. Então, a água infiltra e vai alimentar, vai ter à disposição da videira durante o ano. Há alguns lugares que tem necessidade, eles irrigam. Tá? Mas não é todo lugar que tem necessidade, não. Tá bom? Mas eles têm controle de tudo na Nova Zelândia. Controle da água, controle da sustentabilidade dos vinhedos, inclusive com certificação. Alguns produtores são sustentáveis e até não têm certificação, um grupo pequeno. Alguns produtores são orgânicos, não têm certificação. A Nova Zelândia tenta, não vou dizer como, mas tenta monitorar tudo isso para que tenha uma produção um pouco mais adequada. Eles não influenciam nas escolhas do produtor, mas eles ajudam a criar as regras para que todo mundo conviva bem. Bom, então isso é importante. Tá, eu vou provar um vinho com vocês, eu já vou abrindo ele, que é o Noir, de Central Otago. Você sabe que eu adoro Pinot Noir, uma das minhas duas preferidas, e aí, claro que eu escolhi um Pinot Noir para a gente tomar hoje, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês, que é muito legal, um fenômeno que eu já vi em outros países, e aqui na Nova Zelândia está muito fácil, está muito forte, que é tomar vinho bem. Na verdade, a ideia é o seguinte: o copinho é como se fosse uma taça sem haste, tá? Essa é a ideia. Então, é como se fosse um bojinho de uma taça sem haste, mas não deixa de ser um copo, porque não tem haste, não tem base, então é um copinho. E a ideia é um pouco facilitar o consumo de gerações mais novas, assim, para o pessoal não ficar, né, em muitos rituais de consumo. Claro que grandes vinhos, restaurantes, tudo mais tem os seus rituais, mas tem muitos lugares. O primeiro lugar que a gente chegou aqui na Nova Zelândia, em Auckland, foi tomar um vinho, chegou lá num bar, um wine bar, o cara botou uns copinhos na mesa, tá aqui, sirvam-se. Não, muito legal. Eu trouxe um copinho para a gente representar esse movimento que é uma das novidades da Nova Zelândia, tá? Eu vou servir aqui e... Vamos ver se o copinho tá limpo. Ó, pinozinho lindão. Tem um cheiro maravilhoso, tem aromas maravilhosos de Pinot Noir, já dá para sentir. Central Otago é uma das regiões mais importantes de produção de Pinot Noir hoje no mundo inteiro, né? E o aroma tá ótimo, viu? E a gente no copinho, e até trouxe para mostrar para vocês, que é exatamente isso. Quem quiser agitar, agita o copinho, pode esquentar ele um pouquinho. É para um consumo mais informal, não é para aquele consumo mais segmentado, nem para aquele consumo né, de aqueles grandes vinhos. Esse aqui é um vinho, aqui custa uns $30, né, mais ou menos, $30 neozelandês, de 25 a $30. E a cotação do dólar neozelandês na faixa aí de mais ou menos R$3 cada dólar. Então aqui é um vinho na faixa de R$30 e convertido para o real daria na faixa aí dos R$90. É claro, ele não chama de Me Consta, esse produtor chama Rabbit Ranch. Eu já vou chegar em Central Otago para mostrar para vocês. E é muito legal os Pinots da Nova Zelândia, porque eles são muito frutados. Tem um aroma muito direto de fruta, tem aromas muito de pinot, então isso é muito agradável. E aqui eu já estou sentindo muito esse aroma um toquezinho de framboesa, aquele toquezinho do morango. Tem aquela notinha terrosinha clássica de pinot. E em boca, primeiro gole que a gente não avalia. E estou perguntando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Rabbit Ranch, Central Otago, Pinot Noir.
os vinhos da Nova Zelândia são muito mais diretos, os aromas francos, fáceis de definir, os aromas mais nítidos e simplesmente deliciosos. São deliciosos. Grande eixo dos vinhos da Nova Zelândia: alta acidez, aromas muito francos, aromas diretos e uma intensidade um pouquinho maior. Não são vinhos necessariamente tão alcoólicos, mas são vinhos com muita intensidade de aromas e de sabores. E isso eu adoro. Eu considero isso uma grande referência de qualidade. Tá, respondendo algumas perguntas aqui. O que mais te surge da Nova Zelândia? Nível de qualidade. Eu sabia que a qualidade era alta, mas aqui provando muitos produtores diferentes, muitas vinícolas diferentes, muitas linhas de vinhos, estilos de vinhos, com certeza, média de qualidade dos vinhos, tá? É bem alta, bem alta. Teve até agora ninguém tinha provado, dizendo, esse vinho mais ou menos. Não é que não tenha vinho simples, mas a régua é muito alta. Não é que não tenham vinhos menos interessantes, mas é que a régua é alta, tá? A Cláudia perguntando uma dúvida: por que a maioria dos vinhos da Nova Zelândia usam a tampa de screw cap? Ótima pergunta, tá, Cláudia? Porque eles estavam precisando, algumas décadas atrás, de uma rolha ou uma vedação, porque não é uma rolha, não é uma vedação, que fosse mais isenta de contaminações. E a rolha de cortiça, ela era muito suscetível à contaminação, PCA, que é um fungo que acaba entrando na rolha e depois acaba contaminando o vinho fica com cheiro ruim. Eles não queriam isso, eles são puristas, eles querem os aromas da fruta, os aromas primários, secundários, enfim. Então eles acabaram escolhendo uma vedação, que é essa vedação aqui, porque ela é isenta, ou quase isenta, de contaminação. E eu vou dizer para vocês, tá? 99% dos vinhos da Nova Zelândia é screw cap. Mesmo os grandes vinhos. É até difícil achar vinhos da Nova Zelândia que seja cortiça. Tá? A maioria é screw cap, sim. Tá bom? Tá. Vamos voltar um pouco mais aqui para o nosso conteúdo, que agora a gente vai entrar nas regiões. Falei para vocês de duas grandes ilhas: Ilha Norte e Ilha Sul. Essas áreas dessas duas grandes ilhas são divididas em regiões. Então, a primeira região, um pouquinho menor na área de vinhedos, é Northland. A gente tem que pensar o seguinte: quanto mais para o norte, mais quente. Quanto mais para o sul, mais fresco. Tá? Então, na Ilha Norte, que eu falei para vocês, é um pouquinho mais quente. Alguns vinhos um pouquinho mais intensos. Tá? Um pouquinho mais intenso em cor, um pouquinho mais intenso em volume de boca, às vezes até em álcool, mas ainda assim com alta acidez. Ainda assim com acidez alta. Então, na Ilha Norte nós temos Northland, depois tem Auckland, depois a gente tem uma parte importante aqui na parte central da Nova Zelândia, aonde a gente vai ter principalmente essa areazinha aqui chamada Hawke's Bay, e depois lá no sul a gente vai ter a área de Wairarapa. Então, essas regiões são as mais importantes. O que é mais importante aqui na Ilha Norte? Auckland, Hawke's Bay, Wairarapa. Quando a gente vai para a Ilha Sul, a gente tem dois pontos, duas áreas muito importantes, que é Marlborough e depois Central Otago, lá no extremo sul da ilha. Essas 5 regiões, a Nova Zelândia tem 10 regiões, então metade delas tem uma importância muito grande. Muito, muito grande. Todas são importantes, mas essas em especial têm uma importância extra. Por quê? Porque elas têm um volume de produção maior e elas têm estilos de vinhos muito peculiar, cada uma delas. Muito peculiar. E isso é importante, porque isso aumenta um pouco a diversidade da Nova Zelândia. Estou tomando um Pinot Noir, e a gente sabe que a Pinot Noir é a segunda uva mais plantada da Nova Zelândia, só ficando atrás da Sauvignon Blanc, que é a primeira, de Central Otago, no extremo sul da Ilha Sul. Então, um vinho com muita nota frutada,
um vinho com esse aroma, um toquezinho terroso, mas em boca principalmente, bastante fruta, muita acidez, um pinot com um bom volume de boca. Mas ele não é alcoólico, não é aquele vinho cansativo. Então, deixa eu ver quanto que tem de álcool, ó. 9. Um pouquinho menos de 13%. E o álcool muito bem integrado. O álcool não incomoda, um álcool com uma integração muito boa e principalmente um pouco de... O álcool dá um volume um pouquinho maior para esse vinho. Como ele tem bastante sabor, o álcool não incomoda. Está muito bem integrado, inclusive. Mas, falei de Central Otago, de Pinot Noir. Daqui a pouco a gente vai dar mais uma olhada de Central Otago. Mas a gente vai para Marlborough, a grande referência é a Sauvignon Blanc. A gente vai para Wairarapa, a grande referência é a Pinot Noir. A gente vai depois para Hawkesbury, a grande referência é o Corte Bordalês. A gente vai depois para Alcon, a grande referência é Chardonnay e vinhos tintos, principalmente mais encorpados na ilha de Waiheke. Isso traz a diversidade para a Nova Zelândia. Por mais que a uva principal, de maior volume, quase 70%, né, oscilando um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do ano, da safra, sejam vinhos à base de uvas brancas, principalmente Sauvignon Blanc, os tintos aparecem muito bem mesmo. E vinhos tintos como Pinot Noir, que é a principal uva tinta, Syrah, Corte Bordalês, principalmente Cabernet Sauvignon, Merlot, e algumas outras uvas, né? Então, um pouquinho, de vez em quando, um Petit Verdot, entra um Syrah no corte das uvas tintas, né? Por mais que não seja do corte Bordalês, de vez em quando aparece um Cabernet Franc. Então, diferentes uvas tintas entrando do corte, principalmente aqui na Ilha Norte. Lembrando que a Ilha Norte ela é um pouquinho mais quente, tá bom? Bem, aqui separando por regiões, já dá para a gente ver, então. Primeira região de maior volume, Marlborough. Segunda região de maior volume, Hawkesbury. Gisborne, né, ou Gisborne, né, era a terceira região. Mas a gente já sabe que a Otago vem ganhando muito espaço, ganhando muito volume. Então, só comparem essa informação, que era a informação oficial de 2020, com a informação hoje, que é a mais atual, que é a de 2023, ou, oficialmente, 2024. Porque esse dado aqui, ele é atualizadíssimo, esse que está nesse slide. Porque são os dados que a New Zealand Wines nos deu, que eles vão publicar recentemente, ou vão publicar em breve, para quem ainda não teve acesso à informação, né, já para alguns né, críticos, jornalistas, eles já mandaram, é que Central Otago já é a terceira região em volume. E isso é muito interessante. Muito, muito interessante. Está tendo uma mudança muito grande. Gente, Central Otago é uma região de Pinot Noir. Uma região de Pinot Noir é uma região que normalmente não se destaca por volume, porque Pinot Noir é uma uva difícil, é uma uva que não é muito, é uma uva que é difícil de amadurecer, é uma uva que é difícil de fazer o seu ciclo adequadamente, ter uma uva de alta qualidade. E a gente está falando de Pinot Noir aparecendo muito bem, muito, muito bem. Tá? E bem não só em qualidade, porque a gente sabe que Pinot Noir normalmente faz vinhos com uma qualidade um pouquinho, não é absoluto, mas é uma uva difícil, os produtores quando vinificam, né, até porque cultivam a uva, vinificam, dá um cuidado um pouquinho maior, porque ela é uma uva sensível. Pinot Noir crescendo, e crescendo muito. Mas vamos dar uma olhadinha em algumas dessas regiões, começando por Auckland. Auckland é uma região um pouco mais para o norte da Ilha Norte, onde tem algumas áreas de produção muito interessantes. São principalmente vales um pouquinho mais férteis, onde os produtores preferem ter os vinhedos nas áreas mais pedregosas,
E a gente tem essa ilhazinha aqui, que fica no leste de Auckland, chamado Waiheke, e essa ilha faz vinhos tintos de altíssima qualidade. É uma área um pouquinho mais quente, mesmo aqui na ilha, porque pega uma corrente de água bastante quente, que do Pacífico, e ajuda a ter aqui uma maturação extra de uvas. Então, favorece aqui na área de Auckland, principalmente uvas como Chardonnay, que é a mais plantada, seguidas de corte bordalês, Cabernet Sauvignon e Merlot principalmente. E depois vem a Syrah, que é outra uva que aparece cada vez melhor na ilha. E aí não só na ilha de Waiheke, como nas ilhas como um todo, ou seja, nas duas grandes ilhas. Vou chamar de Nova Zelândia. Aparece cada vez melhor na Nova Zelândia. E essa ilha de Waiheke, e aqui só para vocês verem, eu fiz essa foto agora na semana passada, lá na ilha de Waiheke, na área de Auckland. É muito interessante porque muitas horas de sol, e aí conversando com os produtores, né, essas mudanças que está acontecendo em Auckland, ele falando, olha, Chardonnay sempre foi uma uva muito importante para nós, ela está cada vez mais destacada, mas para vinhos potentes, não é para vinhos necessariamente frescos e leves. E para isso, usam muito a Sauvignon Blanc, por mais que ela tenha. A região de Auckland, por ser mais quente, não tem tanto Sauvignon Blanc. Tem, ganhando destaque para as uvas brancas mais frescas, a Pinot Gris. Provamos alguns Pinot Gris muito interessantes, muito interessantes. O Waiheke, que fica um dos meus produtores também favoritos aqui da Nova Zelândia, que eu sou simplesmente encantado, que se chama Stony Ridge. Nem tivemos a felicidade de ir lá visitá-lo, conhecer a estrutura vinícola que eu não conhecia, né? Foi muito legal poder ir lá conhecer. Tem um dos vinhos mais caros da Nova Zelândia, Stony Ridge, que é um corte bordalês bem encorpado, muito saboroso, né? Muito, muito bem feito. Mas aqui, então, se destacando Chardonnay e corte bordalês. Corte bordalês bem intenso, Chardonnay também bem intenso. É uma área um pouquinho mais quente. Hawke's Bay. Agora estamos mais ou menos na metade da ilha norte. Então, falamos de Auckland, que é muito importante. Falar um pouquinho de Hawke's Bay. Porque Hawke's Bay é a segunda região em volume. Aqui, a gente tem uma grande baía, a Baía de Hawke's Bay, né? Ou Falcão. E essa área, ela é formada por muitos solos que vêm de origem aluvial, mas com um pouco menos de matéria orgânica e muita presença de cascalho. Inclusive tem uma areazinha, chamada Glimbet Gravels, que o nome já diz, né? Então, os cascalhos de Glimbet, que é uma área que tem uma drenagem muito, muito boa, e o cascalho ajuda não só a drenagem, mas também a trazer um aquecimento extra para o solo, porque as pedras vão absorvendo calor e radiam um pouco à noite e também refletem um pouco de radiação solar. Então, favorece muito na área de Hawke's Bay também vinhos tintos, principalmente à base de corte bordalês. Corte bordalês de alta qualidade, um corte bordalês muito interessante, muito intenso. E assim, é aqui em Hawke's Bay que fica a Craigie Range. Não só a Craigie Range, tem várias vinícolas muito interessantes aqui, mas gera vinhos com bom volume de boca, com boa intensidade. Inclusive, essa foto aqui é da Craigie Range, ó. Fiz lá. Essa montanha aqui atrás é uma temata e faz com que uma parte de Hawke's Bay seja protegido e crie uma sombra de chuva. Favorece uvas tintas, favorece vinhos de maturação um pouquinho maior, ou seja, uvas de maturação um pouquinho maior. Por mais que a Blanc seja a uva mais plantada, não é o que tem mais destaques os vinhos aqui de Hawke's Bay. Os vinhos de maior destaque são os vinhos tintos, principalmente à base de Merlot, Syrah e corte dessas uvas.
corte bordalês se destaca muito bem aqui. Vinhos simples, tá? Muito frescor, muita acidez, muito volume de boca, vinhos, ó, que dá uma alegria de provar. Aqui um pouco do solo de Glenlivet Gravels, que eu falei para vocês, que é esse solo de cascalho. Isso aqui é um cascalho de uma pedra vulcânica e muito na maturação em algumas áreas essa presença desse cascalho. Glenlivet Gravels é uma das sub-regiões aqui mais famosas e mais importantes, tá? Lembrando que pertence à nossa queridíssima Hawke's. No sul da Ilha Norte, de Wairarapa, a gente tem algumas áreas ou sub-regiões dentro de Wairarapa muito importantes para principalmente uma uva chamada Pinot Noir. A região mais importante é Martinborough, que é uma comunidade, né, uma cidadezinha, um vilarejo, e foi muito legal. A gente teve a oportunidade de ficar hospedado lá em Martinborough e rodar vários produtores. Tem produtores que eu gosto muito aqui, principalmente um produtor em especial chamado Atarange, né? Atarange é um produtor que é especialista em Pinot Noir de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Atarange também chega no Brasil pela Premium Importador. Premium Importador. Tá? E é um produtor de altíssima qualidade e que, olha, faz coisas incríveis. E essa área de Wairarapa como um todo, a grande uva é a Pinot Noir. Martinborough fica um pouquinho mais para o sul. Também é uma área que está entre cadeias de montanha, muito protegida, e também tendo essa possibilidade da chamada sombra de chuva. Sombra de chuva é o quê? As montanhas protegem um pouco da entrada das nuvens de chuva. Então, a região fica muito ensolarada. Só que aqui é um vale e é no frio. Eu, né, caminhando lá pelos vinhedos à noite, e a gente ficou hospedado, pegou uma hospedagem que era no meio dos vinhedos. E caminhando nos vinhedos à noite, gente, tem que andar com casaco, mesmo no auge do verão. Durante o dia, muito quente e ensolarado. Então, durante o dia fazia 26 graus, à noite 10, 12. Grande amplitude térmica. E isso ajuda muito na maturação das uvas, principalmente uvas que gostam de noites frias, dias ensolarados relativamente quentes. Então, estamos falando aí no auge do verão 25 graus, não é muito, muito quente. É quente, mas, né, tem muitas cidades que é muito mais quente. E que essa amplitude térmica ajuda muito na parte fenólica, de trazer aromas, sabores, né, até a parte de tanino, mas como aqui não é tão quente, como aqui as noites são frias, tem amplitude térmica, favorece essas uvas de ciclo mais intermediário para ciclos precoces. Uma uva que se dá muito bem aqui, Pinot Noir. Disparado, alguns dos melhores pinots da Nova Zelândia. Duas regiões famosas para pinots. Ou vou chamar as duas melhores para pinots. Wairarapa e depois Central Otago, lá na Ilha Sul. Então, aqui em Martinborough, ou na área de Wairarapa, os maiores protagonistas uvas Pinot Noir disparados, seguido da Sauvignon Blanc, depois com Pinot Gris e Chardonnay vindo na sequência. Olha como o Pinot Gris vem aparecendo bem. Tá? Avançando mais um pouquinho, chegamos na área de maior volume. Agora já entrando na Ilha Sul. Marlborough. Marlborough representa aí um volume grande de produção, algo em torno de 70% a 80%, dependendo da safra. É uma área com muitos vinhedos. É a área onde a Sauvignon Blanc ganhou um destaque muito grande, depois se espalhou para Nova Zelândia. Né? Lá nos anos 70, uma vinícola chamada Montana resolveu investir na Sauvignon Blanc. Essa vinícola existe até hoje, só que ela mudou de nome, agora se chama Brancott Estate.
também chega no Brasil, o que importa é a Porto e a Casa Flor. E faz Sauvignons Blancs muito bons. Pinot também, muito bons. Então aqui, dentro da área de Marlborough, a gente tem alguns vales. Esses vales, eles têm algumas áreas um pouquinho mais planas e férteis, tem algumas áreas com algum pequeno relevo, tem algumas áreas com diferentes composições de solo, e foi aqui, falei para vocês, nos anos 70 foi plantado, foi direcionado para Sauvignon Blanc, mas eles também foram muito espertos com uma questão. Eles não fizeram Sauvignon Blanc tradicional. Eles fizeram Sauvignon Blanc diferente do que o mundo fazia. Eles começaram a pegar Sauvignon Blanc de diferentes áreas e fazer um vinho mais equilibrado, uma quantidade de acidez interessante, com bastante fruta. E é assim, quando eu falo acidez bastante interessante, é acidez alta, tá? Não é aquele vinho que a acidez incomoda, né? Não é aquele vinho que ele desgasta conforme a gente vai tomando, né? A gente vai degustando, vai cansando, vai ficando desgastado com o vinho, vai nos deixando, né, meio cansado, meio pachorrento, né? Quando aquela acidez é muito marcada, muito, né, desequilibrada. Alguns dizem, esse vinho eu não gosto, esse vinho é ácido, né? Toma, não quero mais. Não. Aqui a acidez ela é muito alta, ela é muito presente, mas com muito sabor e com bastante textura. Então, essa textura é normalmente corpo, tanino, que dá aquele complemento, dá aquela equilibrada na acidez, e os vinhos ficam amplos, ficam mais complexos, ficam mais saborosos, né? Para essa maturação um pouquinho mais longa. Essa é uma região, então, de maior volume, com maior destaque para Sauvignon Blanc, seguido da Pinot Noir. Bons Pinots também vêm daqui. Tá? Bons Pinots também vêm daqui. Vamos lá. Eu tô vendo que tá chegando várias perguntas, a gente já vai para responder. Vamos passar por mais uma região, que é Central Otago, que fica no extremo sul da Ilha Sul. Aqui, a gente falou, né? A Nova Zelândia ela tem um clima, de modo geral, marítimo. 2 grandes ilhas, cercada por mar. Em Central Otago muda um pouco, porque a gente tem cadeias de montanha muito altas, são cordilheiras no oeste, e algumas áreas de montanha que se formam cruzando do oeste para o leste. Então, Central Otago fica praticamente forma um grande vale que cria um microclima muito específico e que muda um pouco essa influência macroclimática de clima marítimo para clima continental. Clima continental, vamos lembrar, é aquele clima que tem mais extremos. O verão muito quente, o inverno muito frio. Aqui é frio pra caramba no inverno, muita neve e tudo mais, congelar os vinhedos. E o verão um pouco mais quente. Só que a gente ainda está no hemisfério sul e no extremo sul do hemisfério sul. Ou seja, estamos mais perto da Antártida. Ou seja, o quente aqui é relativamente quente. Por quê? Porque é frio. Então, aqui, mesmo no inverno, não é um inverno tão quente. Essas cadeias de montanha que se formam ficam muito protegidos da entrada das nuvens. E vamos lembrar, as nuvens elas não trazem só chuva. As nuvens também bloqueiam o sol. Então, se forma-se essa sombra de chuva, as nuvens não estão bloqueando o sol. Não está chovendo e tem sol. Então, as horas de sol são fundamentais aqui para essa correta maturação das uvas. E, principalmente, esse desenvolvimento que a gente falou fenólico. Né? Então, essa quantidade de sol, ela ajuda muito a ter vinhos mais saborosos, a ter vinhos com uma textura tânica um pouquinho mais evidentes, mas ainda assim é fresco. Então, uvas tintas com casca muito grossa, precisa de um pouco mais de calor, ou muitas horas de sol com calor, não vão bem. Mas uvas tintas que gostam de horas de sol, gostam de frio, e principalmente gostam de amplitude térmica, porque a noite aqui é bastante fria, se dão bem.
Aqui a gente está no hemisfério sul. Vamos pensar que aqui o verão é um pouquinho mais curto também. Então, uvas de ciclo um pouco menor ou um pouco mais precoce se adaptam perfeitamente bem, que é o caso da Pinot Noir. Então, Central Otago é o local, ou um dos locais, extremamente propício para Pinot Noir. Pinot Noir de altíssima qualidade, saboroso, mas com bastante acidez. Gera uns pinots com um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de untuosidade. Mas lembrando que é Pinot Noir, né, gente? Então, tipo, não é Cabernet Sauvignon. Elegância ainda é a sua essência. Tanto que eu estou provando com vocês aqui um Pinot Noir de Central Otago, e ele é um vinho, ele é muito, é um vinho com bastante sabor, um vinho com bastante intensidade, um vinho com bastante volume, mas ainda é Pinot Noir. Então, uva mais plantada Pinot Noir, seguido de Pinot Gris, olha o que a gente vem falando da Pinot Gris, né? Se destacando muito bem, ganhando bastante relevância, literalmente de norte a sul da uva, para se prestar muita atenção, porque a gente provou alguns Pinot Gris aqui e olha, qualidade destacada mesmo, tá? Então, vinhos até um pouquinho mais untuosos, vinhos um pouquinho mais volumosos, vinhos com uma acidez destacada, mas poderia dizer assim, mais ou menos o meio do caminho a Pinot Gris. Nem tão fresco, tão ácido quanto a Sauvignon Blanc, nem tão pesado e tão untuoso quanto a Chardonnay. Então, Pinot Gris entrando ali no meio do caminho, fazendo uma alternativa interessante para os vinhos aqui da região. Então, é um perfil diferente. Não só... estou falando de Central Otago, tá, gente? Mas, assim, Pinot Gris vem bem quase toda a Nova Zelândia. Um produtor que eu gosto muito aqui, do extremo sul da Nova Zelândia como um todo, mas principalmente aqui de Central Otago, é o San Neil, em uma fazenda aqui, bem na área sul de Central Otago, e ele produz esses vinhos de Pinot Noir de altíssima qualidade, e ele, um ator super famoso, vamos lembrar que ele foi o protagonista do Jurassic Park, né, do primeiro filme e outros, e ele muito a promover os vinhos da Nova Zelândia, enfim, então eu acho muito legal que vocês acompanharem ele nas suas redes sociais, ele mostra um pouquinho do dia a dia dele na fazenda, né, ele envolvido lá com os porquinhos, enfim, e ele produz pinots de altíssima qualidade. Um bom exemplo de pinots de altíssima qualidade aqui de Central Otago. Bom, deixa eu trazer algumas perguntas aqui aos meus queridíssimos colegas, professor Maurício Roloff e o professor Júlio César Kunz, que estão comigo aqui na Oceania, né, e eles estão mandando mensagem, um abraço para vocês, caríssimos, né, que estão no bar a essa hora, tomando algum vinho bom ou tomando uma cerveja boa, enquanto eu aqui estou trabalhando, né, meus caríssimos queridos. Não tomem todas as cervejas, não tomem todos os vinhos, tá? Depois eu vou tomar um vinho com vocês também. Deixa eu ver aqui. Várias perguntas se fizeram aqui, né? A Carolina pergunta, professor, qual região você indica para turismo enogastronômico na Nova Zelândia? Olha, várias. Tem pouco tempo, vai em Auckland, porque é o aeroporto mais fácil de se chegar, tem mais estrutura, é a maior cidade da ilha, e aí você pode pegar um barquinho de Auckland e ir até a ilha de Waiheke e ser feliz, porque os vinhos são ótimos, tem uma estrutura maravilhosa, tem que ser bem organizado, tá? Porque envolve pegar um barco de Auckland até a ilha e tudo mais, mas coisas de fazer bem feliz, tá bom? Auckland para começar. Tem mais tempo? Desce para Hawke's Bay, pode ir até um pouquinho mais ao sul em Wairarapa, em Martin Borough, mas assim, começa por Auckland, que Auckland você vai ficar bem feliz, tá bom? O Valdir, queridíssimo Valdir, qual a região que mais se destacou na sua viagem à Nova Zelândia em relação à qualidade dos vinhos? E nos diga uma situação curiosa que ocorreu na viagem. Poxa vida, muitas coisas. Bom, vamos lá. Uma região que mais se destacou, eu acho que é difícil falar uma, mas Hawke's Bay, pelos vinhos tintos, e Wairarapa, né? Então, o que a gente visitou aqui, a gente concentrou um pouco mais nossas visitas na Ilha Norte, porque é muito deslocamento, é muito longe e tudo mais, e isso mais me chamou a atenção.
E diga uma situação curiosa que ocorreu na viagem. Poxa vida, uma situação curiosa que ocorreu na viagem. Eu dando aula e pedi o quarto do professor Júlio César Kunz para dar aula, transmitir aula para vocês. Porque aqui é madrugada, eu não posso ir para o hall do hotel, né? Então, tipo, não tem muita estrutura como um todo. Então, uma coisa curiosa, entendeu? Um abraço, professor Júlio César Kunz, obrigado por emprestar o seu quarto para eu poder transmitir a aula para a galera, tá? Então, a galera aqui também, muitos são alunos do professor Júlio, então, sabe que ele é uma pessoa queridíssima e foi muito gentil em ceder seu quarto. Eu tenho que depois devolver o quarto para ele. Deixa eu ver o que mais. Bom, várias perguntas legais de vocês aqui, né? O Rafael. Agui, pode comentar sobre o característico aroma de maracujá Sauvignon Blanc graças à ação da enzima oxidativa da colheita? Isso tem sido valorizado? Então, Rafael, ótima pergunta, tá? Porque comentado aqui por vários produtores, não só a questão do aroma de maracujá, como também os aromas herbáceos, sobre esses aromas até alguns aromas secundários da fermentação da Sauvignon Blanc, porque alguns produtores estão passando Sauvignon Blanc por carvalho, fermentando de forma diferente. A Sauvignon Blanc a gente sabe que é uma uva que gosta de fermentação, de modo geral, tá? Não dá para dizer que é absoluto, mas gosta de fermentação em processo redutivo, sem contato com oxigênio. Então tem muitos produtores hoje que estão cuidando das etapas desde vinhedo a processo final de fermentação e até de evolução, para tentar ter ou evitar alguns aromas. Então, não só o aroma do maracujá, não só aquele aroma herbáceo tão exacerbado, como às vezes até algum aroma secundário, que às vezes a gente remete, né, com um aroma de suor, ou com um aroma assim, daqui a pouco os produtores não querem isso. Então, tomando um pouco mais de cuidado em todos os processos, isso também envolve evolução tecnológica e tudo mais, para ter características um pouquinho diferentes de ter alguma coisa que eles querem ou não ter alguma coisa que eles não querem. Vamos lá. Professor Maurício Rola, que está a essa hora sendo feliz em algum local, perguntando que horas são aí na Austrália. É só o senhor olhar no seu relógio, queridíssimo professor Maurício Rola. O Fernando perguntou se há vinhas velhas na Nova Zelândia ou se são relativamente jovens em geral. São relativamente jovens em geral, mas não significa que algumas vinhas não possam ter alguns anos de idade. Tá? Então, algumas dezenas, até 20 anos a gente encontra alguma coisa. De modo geral, são vinhas novas. Alguém tinha perguntado se eu tinha visitado a vinícola Sun em Marlborough. Não, a Cláudia perguntou. O pessoal falou muitos comentários aqui sobre a Nova Zelândia, viu, gente? Parabéns para vocês que são provados da Nova Zelândia. A Denise perguntou, visitei a Casita Miro em Waiheke, gostei do Pinot, mas achei Sauvignon Blanc diferente. Mas é por causa do meu paladar. Sauvignon Blanc, o que faz o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia ser diferente dos demais? Boa pergunta, Denise. Assim, a Nova Zelândia ela trouxe uma identidade Sauvignon Blanc diferente para o mundo, que o mundo não estava tão acostumado. Principalmente porque a Nova Zelândia começou a ter vinhedos com perfis diferentes, começou a valorizar essas áreas, começou a fazer corte para fazer um Sauvignon Blanc menos herbáceo, fazer um Sauvignon Blanc um pouco mais frutado, fazer um Sauvignon Blanc mais direto, e o mundo começou a gostar disso. Mas ainda assim com muita acidez, com uma boa complexidade de aromas e de sabores, enfim, não é aquele vinho tão simples ou tão herbáceo. Então esse vinho de Sauvignon Blanc um pouco mais frutado, um pouco mais equilibrado entre sabor, acidez e principalmente textura de boca. E foi isso que fez o grande sucesso da Nova Zelândia. Né? Não é isso que faz eles serem diferentes ou iguais, não, eles são únicos, né? Porque só faz vinhos da Nova Zelândia na Nova Zelândia. Assim como tem outros lugares no mundo, como quase todo lugar no mundo, que vai ser os seus vinhos com a sua identidade. A Isabel perguntou, Nova Zelândia existe algum tipo de incentivo do governo para os produtores? Existem alguns subsídios, existem alguns apoios de promoção, mas
faço uma observação aqui. Os produtores fazem a parte deles. Os produtores se ajudam a se desenvolver. Os produtores são responsáveis pelo sucesso deles. Não é o governo, tá? São os produtores. Várias perguntas ótimas de vocês aqui, viu? Perguntas maravilhosas. O Marcelo perguntou, além de vinhos, tem cervejas boas na Nova Zelândia? Tem. Tem várias boas na Nova Zelândia. E eu, como também, né, adoro vinho, mas também gosto de cerveja, de vez em quando dá uma paradinha para provar um ou outro chopp, principalmente, que eu gosto bastante, de alguns lugares da Nova Zelândia. E são bem bons, tá? Bem bons. Vários estilos, principalmente, eu gostei muito dos Pale Ales, tá? Gostei bastante. Bem saborosos, bem interessantes. Eu desfalando amigo para essas coisas, viu, professor Júlio César Kunz? Obrigado pelo senhor ter me emprestado seu quarto para fazer a aula de hoje, viu? Eu disse também que a sua aluna está agradecendo. Eu quero chegar ao nível de ser professor com esses, ainda ser um professor com esses 3. Obrigado pela resposta, Valdir, queridão, abração, viu? E sim, são 3 figuraças, né? Quem são as 3 figuraças? Deve ser eu, o professor Júlio e o professor Maurício Rolo. Deve ser essas 3 figuras. Até uma pergunta se tem vinho em lata na Nova Zelândia. Eu não cheguei a ver, tá? Não cheguei a ver, tá, Thelma? Não significa que não tem, porque a Nova Zelândia ela é bem disruptiva, tá? Eu não cheguei a encontrar vinho em lata. Deve ter alguma coisinha assim, né? A Fernanda Catani. E os espumantes? Boa pergunta da Fernanda, tá? E os espumantes? Boa pergunta, tá, Fernanda? Assim, 2 estilos que não eram tão comuns na Nova Zelândia existiam, mas que estão ganhando espaço e estão aparecendo bem. Rosés e os espumantes. Os espumantes, método segunda fermentação em garrafa, método tradicional, muita acidez, um pouco menos de notas autolíticas e bastante fruta. Os rosés, um pouquinho mais de corpo, muito sabor e muita acidez. Então, muito interessante os vinhos. Mas estão ganhando espaço. Estão ficando um pouquinho mais destacados, estão ficando um pouquinho mais... É um movimento global, uma tendência, uma predisposição aos espumantes. E a Nova Zelândia está fazendo isso também. Então, estão fazendo vinhos com diferentes uvas, estão fazendo espumantes com diferentes uvas, não seja vinho, né? Com diferentes uvas, inclusive com algumas uvas tintas, e assim, eu acho que eles estão se entendendo no sentido espumante. Não é o estilo protagonista deles, mas são bem interessantes. Caros, tá? Não são espumantes baratos, são caros, mas muitos produtores já têm os seus espumantes, e olha, bem interessantes mesmo. Método tradicional, principalmente método tradicional, mas eles têm Charmat também. Tem segunda fermentação em tanque, mas principalmente método tradicional. A Claudia ia fazer a pergunta que a Fernanda fez. Eles têm as principais uvas para espumantes. Fazem. Interessante, tá? Esse comentário de vocês. É a pergunta. Eles fazem, sim, espumantes com as uvas básicas, com as uvas principais ou mais conhecidas, que é Chardonnay, mas eles também usam outras variedades. Aí, inclusive, algumas variedades tintas vinificadas em branco ou em rosé, com bom volume de boca, enfim, ficam vinhos um pouquinho mais intensos, vinhos um pouquinho mais encorpados, robustos, mas eles fazem sim, tá? E até vou falar para vocês, um nível de qualidade bem interessante dos espumantes. A gente está vendo o aumento do volume, mas um nível de qualidade bem interessante. Não é a principal categoria de vinho deles, mas cada vez aparecendo mais e, olha, não vai diminuir, tá? Nem os rosés, nem os espumantes. A Maria Ângela falando, queridos professores da BSRS, que saudade, que experiência maravilhosa estar com vocês aí. Que venham muitas masterclasses. Obrigado, queridíssima. Nós estamos aqui exatamente para trazer conteúdos cada vez mais atualizados para vocês, trazer esses conteúdos cada vez mais... Vamos lá, localmente a gente consegue entender o que realmente está acontecendo, mais do que só, né, a gente estuda muito, não mais do que só a teoria.
mas também entender o que realmente está acontecendo, o que realmente é e principalmente o que virá. Porque o mercado de vinhos está mudando, geograficamente o mundo está mudando, o aquecimento global está aí, né? Está cada vez mais, o mundo está diferente geograficamente falando, principalmente com questão de clima e muito com a questão do tempo. Então, está mudando e o mundo está se preparando para esse processo de mudança também. Né? Fernando, você provou algum espumante de Sauvignon Blanc? Nessa viagem, não, tá? Mas já provei outras vezes. E assim, não são meus preferidos. Eu acho que Sauvignon Blanc é muito aromático para espumante, tá? Mas já provei algumas vezes e eles fazem, sim. Bom, turma, olha, muitas perguntas, muitas interações, né? Acho que foi muito legal a gente poder conversar aqui um pouquinho sobre isso que está acontecendo na Nova Zelândia, de localmente vermos, da gente entender um pouquinho do que eles são, do que eles estão fazendo e do que provavelmente virá pela frente. E quero agradecer todas as interações, participações e vocês por esse país que realmente é, olha, apaixonante. Pena que é tão longe do Brasil para a gente visitar. A viagem para Nova Zelândia é cara e os vinhos chegam caros. Mas assim, vou dar dica para vocês, tá? Bons vinhos da Nova Zelândia, bons produtores, são realmente diferenciados e entregam uma qualidade que, olha, é surpreendente. E assim, uma média, uma régua de qualidade bastante alta. E vale a pena provar, principalmente para quem gosta de vinhos frescos, com muito sabor e principalmente com persistência, com equilíbrio, né, entre acidez, entre textura, entre sabor. São realmente experiências muito legais para quem gosta de ter esses vinhos principalmente mais francos e diretos. Tá bom? Quero agradecer, obrigado por todas as interações, obrigado por todos os comentários, foi muito legal. Aqui. Beijo final, deixar aquele brinde de despedida. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.